Queridos irmãos, amigos ouvintes da Palavra de Deus, nessa semana gostaria de deixar um versículo na Palavra do Senhor, onde fala que ou em outras palavras assim dizendo, podemos dizer, que quem faz o querer e a vontade do Senhor é guardado por Ele. Aquele que faz a vontade do Senhor, fala as suas palavras, ou seja, cumpre o mandato que o Senhor manda, Deus guarda essas pessoas. E no livro de 1 Reis, capítulo de número 17, do 1 a seguir, diz assim a palavra do Senhor: Então Elias, o tesbita, um dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho e nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a palavra do Senhor, dizendo: Vira-te daqui e vira-te para o oriente e esconde junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, eu tenho ordenado os corvos que ali te sustentem. Então, meus irmãos, meus amigos ouvintes da palavra de Deus, essa palavra nos fala que Elias proferiu ou fez uma profecia ou anunciou algo que Deus não tinha mandado ele anunciar. Ele falou por si só ao rei Acabe, rei de Israel. Ele falou assim: Acabe, segundo a minha palavra, durante esse período de alguns anos não vai chover sobre a terra. E o que é interessante é que por Elias fazer a vontade do Senhor, por Elias ser um profeta escolhido do Senhor e tudo que Deus mandava ele fazer, ele fazia. Quando ele falou essa palavra que não ia chover na terra segundo a sua palavra, ou segundo até que ele mudasse ou que ele fizesse qualquer coisa, Deus assinou embaixo. E o que é mais interessante ainda, meus irmãos, e você que gosta de ouvir a palavra de Deus, é que Deus, além de ter assinado embaixo, ou seja, Deus assim: Elias, você falou que não vai chover sobre a terra, tudo bem, eu vou assinar aqui e não vou mandar chuva sobre a terra. Mas o que é mais interessante é que, além de Deus ter assinado embaixo, Deus tomou conta de Elias. Como assim tomou conta de Elias? Veja bem, se não ia chover na terra de Israel por algum determinado tempo, logo por alguns dias ia faltar água naquele lugar. Então como é que Deus tomou conta de Elias? Deus falou assim: Elias, já que você proferiu, em outras palavras, não está na Bíblia, fala assim, mas já que você falou que não vai chover, então para que você não passe sede, Elias, levanta-te daqui e vai para a cidade de Querite, porque lá tem um rio e você vai beber água. E outra, Elias, eu já tenho providenciado um corvo para te sustentar. Então Deus guarda aqueles que fazem a vontade de Deus, aqueles que procuram fazer aquilo que Deus manda fazer. Eles são guardados por Deus, eles não passam necessidade, porque Deus supre suas necessidades. E a Bíblia diz que Elias levantou como Deus tinha ordenado. E outra coisa importante é nós cumprir o ID do Senhor. Quando Deus fala, nós temos que obedecer. Porque quando Deus falou para Elias: levanta daqui e vai para outra cidade, se Elias ficasse acomodado, não vou sair daqui não, porque eu gosto daqui, porque tem parentes, tem amigos, não vou ficar aqui, eu já conheço todo mundo. Mas não, quando Deus falou: sai daqui e vai para Querite, ele não desobedeceu. Isto é uma prova de que Deus se agradava de Elias, porque quando Deus mandava ele fazer, ou ir, ou ficar, ele obedecia ao Senhor. E a Bíblia diz que Elias se levantou e foi para esse lugar. Sabe o que é mais interessante? Uma prova mais real ainda, que Deus guarda aqueles que fazem a sua vontade, porque os irmãos e você que está ouvindo a palavra do Senhor, a sede e a seca chegou em Israel. Só que quando a seca e a sede chegou em Israel, foi para as cidades circunvizinhas. Logo, aonde Elias estava, aquele rio que ele bebia da água, diz a palavra do Senhor que o rio secou. E aí não tinha mais água para Elias beber. E aí o que acontece? Aí Deus, mais uma vez, provando que ele guarda aqueles que fazem a sua vontade. Veio mais uma vez a palavra do Senhor. Ou seja, Deus mais uma vez foi aonde Elias estava e falou: Elias, o rio secou, não tem como você ficar aqui. Levanta-te e vai até a viúva de Sarapta, uma cidade chamada de Sarapta. Vai lá que tem uma viúva e vai tomar conta de você. Olha que lindo, meus irmãos. Nós fazer a vontade, o querer do Senhor, o Senhor toma conta de nós.
O Senhor providencia coisas da onde não tem, o Senhor abre porta onde não tem, porque ao nós fazermos a vontade do Senhor, o Senhor providencia para as nossas vidas tudo aquilo que precisamos. E o que é mais interessante, que Deus providencia tudo na hora certa e na quantidade certa. Por que tudo na hora certa e na quantidade certa? Deus não poderia fazer como Elias na cidade de Querite, de nunca cessar as águas daquele rio? Mas para mostrar para as pessoas da cidade que a seca estava geral, como naquela pequena cidade chamada Querite tinha água. Então, obviamente, Deus permitiu que secasse a água daquele rio, para que pudesse levar Elias a uma outra cidade chamada Sarepta, que lá Deus ia usar uma viúva para sustentar Elias. E a Bíblia disse que Elias foi para essa cidade. Chegando lá, diz a palavra do Senhor, que ele contou essa viúva como Deus falou que tinha alguém que ia sustentar ele. Só que quando Elias chega nessa cidade, tinha uma viúva catando gravetos. Eu quero até entender que talvez aquela seca chegou até aquela cidade e essa mulher estava para morrer, porque não tinha água. Eu quero entender isso, mas diz a palavra do Senhor que Deus falou para Elias ir lá, porque Deus queria mostrar e fazer um milagre nessa viúva também. Deus queria mostrar o poder, ou seja, Deus queria mostrar para essa pessoa que estava pensando que ia morrer, que tudo tinha acabado para ela. Deus usou Elias como um vaso para abençoar a vida dessa viúva. Muitas das vezes Deus faz isso também, sabia? Quando você está passando por provas, por algumas dificuldades, e tem pessoas que estão pior do que você, e Deus usa você para ir levar vida, para ir levar paz, para ir levar alegria para algumas pessoas através de você, mesmo você não estando em bons dias. Mas Deus te usa para abençoar outras pessoas. E quando Elias chegou lá, aquela mulher falou assim: não, de forma alguma, eu só tenho aqui um pouco de farinha, um pouco de azeite, e eu vou fazer um bolo, um pão, e vou dar para mim e meu filho, e depois vamos morrer. Em outras palavras, eu queria dizer, este é o nosso último alimento, e depois disso, seja feito o que Deus quiser. Aí Elias pegou e falou para aquela viúva e profetizou uma bênção para ela. Falou assim: você faz dessa forma que você está falando, mas quando estiver pronta, você traz o primeiro pedaço para mim, e depois você divide para o seu filho. E aquela viúva obedeceu ao que Elias profetizou, E a Bíblia diz que ela fez o pão. Elias foi sustentado e nunca mais faltou nem azeite nem farinha na casa daquela mulher. Meu irmão, meu querido, faça a vontade do Senhor. Você fazendo a vontade do Senhor, o Senhor vai providenciar coisas na sua vida da onde você menos espera. Deus vai providenciar a saída, um escape, a solução de um problema, a cura de uma enfermidade, até mesmo Deus pode curar, porque Ele é conhecedor de todas as coisas estão debaixo de suas mãos. Então o que você precisa fazer é fazer o querer e a vontade do Senhor. O Senhor mandou fazer? Faz. O Senhor mandou ir? Vai. O Senhor mandou ficar? Fica. Mas faça a vontade do Senhor, porque você fazendo a vontade do Senhor, você vai ser guardado por Ele, igualmente Elias. Já terminando aqui, gostaria de deixar uma pessoa que foi guardado por Deus. Ele estava para morrer, estava para ser morto, e Deus guardou ele. Quem é? Era um ali dos discípulos, chamado Pedro. A Bíblia disse que Herodes tinha matado Tiago a espada e pegou Pedro e deixou numa prisão. Qual era a ideia de Herodes? Porque estava chegando as festas dos pães asmos, as festas que as cidades comemoravam naquele tempo. Qual era a ideia de Herodes? Matou Tiago, então vamos guardar Pedro numa prisão, para que depois das festas matamos ele, igualmente matamos a Tiago. Só que quando Pedro foi preso para a prisão, ali era uma prova que Deus estava guardando ele. Ele estava sendo guardado por Deus, para não ser morto igualmente Tiago. Mas aí lá dentro da prisão, a Bíblia diz que Deus mandou um anjo. O anjo foi até aquela prisão que era guardada por muitos soldados, e a Bíblia diz que o anjo foi abrindo as portas, e Pedro foi saindo porta após porta até chegar na rua. Pedro pensava que era um sonho, uma visão, mas quando saiu, que o anjo levou Pedro lá para fora da rua, que passou por todos os guardas, que tinha um monte de guardas e um monte de portas, a Bíblia diz que quando chegou lá fora,
as cadeias, as algemas que estavam à sua mão tinham saído, e aí Pedro entendeu que não era um sonho e nem uma visão, mas sim um livramento do Senhor. Talvez você está passando por alguma prova nesse momento, Deus já está te livrando de algumas coisas e você não está vendo, mas quando menos esperar, a bênção vai ser completa na sua vida e você vai ver que Deus te guardou e você chegou no destino e as bênçãos do Senhor veio sobre a sua vida. Então, meu querido, por que Pedro foi guardado na prisão e ele, depois das festas, ele ia ser morto também? Igualmente foi morto Tiago a espada, porque ele fazia o querer e a vontade do Senhor. Ele anunciava a palavra do Senhor com autoridade. Tudo que Deus mandar ele fazer, ele fazia. Então, por ele fazer a vontade e o querer do Senhor, Herodes procurava ele para o matar, mas Deus guardou ele de não morrer a espada, porque ele fazia a vontade do Senhor. Então, meu querido, faça o querer e a vontade do Senhor, e Deus vai te guardar de muitas coisas nesta vida. Deus abençoe, tenha uma ótima semana, uma semana abençoada. Compartilhe essa palavra com mais alguém. Se inscreva no meu canal, @Jeremias1967. Compartilhe essa palavra com alguém. Alguém pode estar precisando de uma palavra igualmente essa. Que Deus abençoe em nome de Jesus.